Paz do Senhor, querido, querida. Mais uma vez estamos aqui hoje para falar da lição de número 7 da classe dos adultos. Título Fogo Estranho Diante de Deus. O texto em referência está lá em Levítico, capítulo 10, do versículo 1 ao 11, onde nós vamos ver os filhos de Arão, Nadab e Abiú, apresentando fogo estranho diante do Senhor. E aí Deus os consome com fogo, fogo que parte da presença de Deus e os consome ali. Quando a gente faz um estudo só desse texto isoladamente, você pega só o capítulo 10 e lê esses 11 versículos, parece uma história muito vaga, você não fica entendendo claramente que fogo é esse, eles entraram, não podiam entrar, por que Deus os consumiu, o que aconteceu? Sabe quando você tenta entender uma história lá na última página do livro, ou descobrir um filme na cena final? É mais ou menos isso. Então, para eu entender esse contexto, eu não vou ler esse texto agora, a gente vai ler depois, lá de Levíticos 10, do 1 ao 11, a gente precisa voltar bastante na história, e isso que eu quero fazer com você hoje, para você entender todo o contexto, e aí depois que a gente tiver compreendido esse contexto, vai ficar claro por que Deus agiu dessa forma com Nadab e Abiú, certo? Então vamos lá, o povo tinha vivido quase mais de 400 anos no Egito como escravo. Deus levanta Moisés, ele vem, 10 pragas, liberta o povo sai, atravessa o Mar Vermelho. Depois lá no capítulo 17 de Êxodo, o povo está com fome, está com sede, eles pedem água. Deus orienta Moisés, ele fere a rocha, sai água, Deus sustenta o povo. Moisés, ele vai agora para o monte Sinai, chegando ali ao pé do monte, você vai ver também Arão, Nadab e Abiú e mais 70 anciãos, eles sobem uma parte do monte Sinai, a nuvem está ali, eles veem os pés de Deus. Interessante observar que Nadab e Abiú estavam lá. Eles viram os pés de Deus assentado num trono, então eles veem os pés de Deus, eles não veem a Deus, mas eles veem os pés de Deus. Moisés tinha visto as costas de Deus, Deus mostra agora os seus pés para eles, porque eles não conheciam a Deus, estavam saindo do Egito. Então eles precisavam ter uma experiência com Deus. E Deus vai se revelando gradativamente para que eles possam entender não só o seu poder, mas também o seu amor. Depois eles descem, Deus fala para Moisés ficar. E Deus vai passar para Moisés ali a lei, ele vai dar os 10 mandamentos, e Moisés fica 40 dias lá no Monte Sinai. E nesse tempo, como Moisés não desce, o povo vai até Arão e fala: Arão, Moisés não vem, a gente não sabe o que aconteceu, alguns, sei lá, imaginaram que talvez Deus o tivesse destruído, né? O povo não tinha fé em Deus ainda, e eles pedem que Arão construa um bezerro de ouro. Veja que Arão atende o desejo do povo em construir o bezerro. Eles pegam pendentes de ouro, brinco, ele faz um bezerro, não era um bezerro muito grande, era um bezerro pequeno. Ele faz esse bezerro e o povo faz uma festa ali, aquele bezerro. Você vai entender que Nadab, Abiú, seus dois irmãos, Eliezer e Itamar e o próprio Arão, eles não participam disso. Eles fazem o que o povo pede e a festa acontece. É uma orgia, um bacanal, é algo medonho que acontece ali. Deus avisa Moisés, desce, que estão fazendo festa, mas não é para mim, é para demônios. Moisés desce, e aí ele pergunta quem é do Senhor. Os levitas se apresentam, Moisés era da tribo de Levi, então seus irmãos se apresentam como aqueles que seriam de Deus. Ali Deus recebe a tribo de Levi como sendo aqueles que seriam os seus filhos para executar o sacerdócio. Então eles vêm em substituição ao primogênito, porque a lei diz que o primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. Então Deus escolhe a tribo de Levi para ser consagrada ao Senhor. Então eles pegam ali suas espadas e matam quase 3.000 homens que tinham participado daquela orgia. E lá no capítulo 28 de Êxodo, Deus fala: Moisés, você vai levantar um tabernáculo segundo a orientação que eu te dei. Os versículos depois eu vou passar detalhadamente para você. Então Deus fala para Moisés: você vai construir o tabernáculo. E nesse tabernáculo eu vou me manifestar. Então o tabernáculo era chamado de santuário. O santuário já começava nos muros que cercavam o tabernáculo. Então você tinha os muros. Dentro daqueles muros você teria alguns elementos no pátio, onde o sacrifício seria realizado no pátio, e em volta daqueles muros, ali no pátio, teria o tabernáculo, e o tabernáculo dividido em 2 lugares, o lugar santo e o lugar santíssimo. E Deus vai dar elementos para cada um desses ambientes. E a ordem vem para eles construírem um tabernáculo, e Deus fala para Moisés que se manifestaria no meio do povo no tabernáculo. Então o tabernáculo vai ser construído no meio,
e as tribos de Israel vão ser posicionadas em volta. Então, em volta, no primeiro momento de todo o tabernáculo, estão Moisés, Arão, seus filhos e os filhos de Levi. Depois dos filhos de Levi, cercando os filhos de Levi o tabernáculo, todas as demais tribos. Então elas foram divididas ali nos 4 cantos, ocupando, tá? Então eu não vou entrar nesse detalhe, mas depois você pode pesquisar, você vai ver exatamente isso que eu estou falando. E aí Deus vai dizer para Moisés quais os itens que ele tem que construir. Então lá no pátio, você vai ver a pia de cobre, que está lá em Êxodo 30, do 17 ao 31. Você vai ver o altar de cobre, Êxodo 38, do 1 ao 8, ficariam no pátio. Então o altar era para o sacrifício, a pia era para o sacerdote e o sumo sacerdote se lavarem, para se consagrarem, para poder fazer a obra. Então, primeiro você tinha o altar, logo que você entrava no santuário. O altar, era o altar, onde o sacrifício era ocorrido. Depois você tinha a pia, e depois da pia, o tabernáculo. Dentro do tabernáculo, no lugar santo, você tinha a mesa dos pães, Êxodo 37, do 10 ao 16, de um lado. Do outro lado, o castiçal, Êxodo 37, do 17 ao 29, e à frente, na entrada do Santo dos Santos, você tem o altar de incenso, Êxodo 30, do 1 ao 10. Então eu entro no santuário, o altar, passo pelo altar, a pia, passo pela pia, está ali a tenda. Eu abro a tenda, quando eu entro na tenda, à minha direita, a mesa dos pães, à minha esquerda, o castiçal, em frente, diante da cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, o altar de incenso. Passei pelo altar de incenso, abri as cortinas, entrei no Santo dos Santos. Lá dentro, a arca da aliança e sobre a arca, a tampa ou o propiciatório. Então a arca, Êxodo 37, do 1 ao 5, e o propiciatório, o Êxodo 37, do 6 ao 9. Os itens que ficavam fora do tabernáculo, no pátio, eram de cobre. E os itens que ficavam no lugar santo e no lugar santíssimo eram de ouro puro batido. Veja que o povo deu pendentes para fazer um bezerro. Deus vai exigir algo muito mais pesado do povo para que ele pudesse se manifestar. Então você tem fora, no pátio, pia de cobre e altar de cobre. No lugar santo, mesa com os pães, castiçal e altar de incenso, ouro. E no lugar santo dos santos, ou santíssimo, arca da aliança e propiciatório. Então, são os 7 elementos que são construídos. Depois, se você pesquisar, faça um estudo, os 7 elementos do tabernáculo e Cristo. Todos eles apontam para Cristo. A disposição com que eles são colocados é praticamente o formato de uma cruz. Você tem o altar, você tem a pia, você tem o altar de incenso lá dentro, você tem o candelabro aqui e você tem a mesa dos pães. Então você forma uma cruz e lá dentro do Santo dos Santos seria a ponta da cruz aonde está a Arca da Aliança e o propiciatório. Então, tudo o que acontece no tabernáculo é sombra do que viria a ser o ministério de Cristo e uma reprodução daquilo que existe no céu. Então, aquele lugar é um lugar extremamente especial para Deus, porque representa a sua presença na terra, copiando aquilo que existe literalmente no céu, a gente vai ver isso, e aqueles itens apontam para o ministério de Cristo. Tanto o altar, a pia, os pães, o castiçal, a luz acesa continuamente, o incenso que representa as orações diante de Deus continuamente. E lá dentro, na arca, a vara de Arão, você tem o maná e você tem as tábuas da lei, representando nesses 3 elementos a base do ministério de Cristo. E sobre isso, na tampa, os querubins, um apontado para o outro, e naquele lugar Deus se manifestava. E Deus promete, depois que o tabernáculo é pronto, depois que Moisés levanta o tabernáculo, ele prepara o tabernáculo, Moisés faz uma oferta, ele leva Arão e seus filhos ali para dentro, diante do povo, o povo dá em volta, o povo quer ver Deus, o povo quer ver o sobrenatural. Parece que isso não mudou muito nos dias de hoje, as pessoas continuam indo atrás do sobrenatural. O sobrenatural tem seu preço, o sobrenatural não é uma oferta onde você chega numa vitrine e vê o que está disposto lá. Então, Deus faz uma promessa lá em Êxodo 40, no versículo 34, depois que Moisés oferece ali manjares, uma oferta de manjares ao Senhor, a nuvem desce sobre o tabernáculo, enche a casa de uma tal maneira que Moisés não pode ficar ali dentro e o povo vê a glória de Deus. E a partir daquele momento, durante o dia, a nuvem ficava sobre o tabernáculo e à noite a coluna de fogo ficava sobre o tabernáculo. Então, quando eles caminhavam no deserto,
a coluna não ficava de fogo à noite lá num canto ou lá num canto, ficava no meio, sobre o tabernáculo. E durante o dia, a nuvem, né, que protegia do sol, também ficava no meio, sobre o tabernáculo, e ela descia ali. Então, quando era a hora do povo andar, a nuvem se levantava e eles sabiam que eles tinham que andar. Eles desmontavam o tabernáculo para poder carregar os filhos de Levi, carregavam aquele tabernáculo. Curiosidade, irmãos, o tabernáculo, todos os seus elementos, cortinas, as pilastras que faziam muros, tecidos, tudo, você desmonta aquilo tudo, carrega mais ou menos cerca de 10 toneladas, entre ouro, madeira, tecido, todo o material, tudo que era o tabernáculo, cerca de 10 toneladas. Então havia todo um esforço para eles carregarem, para eles levarem, e aonde Deus mandava parar, eles tinham que remontar aquilo novamente. Então, a presença de Deus, para eles naquele momento, ela não vinha de forma gratuita, guarda isso. Ela não vinha simplesmente sem um preço a ser pago. Deus exigia santidade do povo, Deus exigia compromisso, Deus exigia santificação para que ele pudesse se manifestar. Então a gente vai ver lá em Êxodo 40, o tabernáculo está pronto. Agora começa a história de Nadab e Abiú. Você vai ver lá em Levítico 8, Deus vai dedicar o tabernáculo. Então Salomão dedica o tabernáculo, o templo, quando ele constrói o templo. Salomão sacrifica milhares de animais quando ele levanta o templo. Aqui no deserto, Deus vai estabelecer algo diferente para dedicar o tabernáculo. Então, leia Levíticos 8 inteiro, leia Levíticos 9 inteiro, leia Levíticos 10 inteiro, para você entender o contexto de Nadab e Abiú. Se você quiser entender o contexto do tabernáculo, começa lá em Êxodo 30 e vem lendo, Êxodo 28 e vem lendo para você ter todo o contexto na sua mente. Então o que é que Deus fala? Moisés, você vai pegar Arão e seus 4 filhos, eles vão entrar no santuário, ou seja, vão ficar ali no pátio. Durante 7 dias, eles vão ficar ali dentro sem poder sair. Isso está em Levíticos 8, daí em diante. Então Deus é específico para Moisés. E nesses 7 dias, eles vão oferecer oferta para mim. O que eles vão fazer? Diariamente. Então 7 dias, os 4 filhos de Arão e Arão, os 5, dentro daquele lugar, só eles, mais ninguém, o santuário fechado e eles 7 dias ali dentro, separados a Deus. Seriam ungidos com azeite, com sangue aspergido, seriam lavados, né? Primeiro eles se lavariam, vestiriam as roupas sacerdotais, seria aspergido azeite sobre eles e eles não poderiam sair dali, guarde isso. E eles teriam que fazer o quê? Sacrificar um novilho por expiação, depois um carneiro, também por expiação, outro carneiro para consagração deles. Eles fariam o movimento dos pães asmos sobre o altar e eles fariam a santificação com azeite e sangue dos animais que foram mortos. Depois que eles terminassem esse ritual de sacrifício, eles cozinhariam com a água os alimentos que cabiam a ele. Então Deus ordena, parte dos animais eram queimados no fogo, outra parte era separado para eles comerem. Então o obreiro é digno do seu salário, depois que faz o trabalho. Você vai ver na parábola dos trabalhadores, primeiro o Senhor chama, manda para o campo trabalhar. Depois do trabalho feito, vem o pagamento. Então aqui eles teriam que fazer o sacrifício. Um novilho, um carneiro, outro carneiro, mover os pães asmos. Então a gente está falando de 4 elementos. Depois que acabasse isso, cozinhariam a carne. Então eles não comeriam até ali, eles teriam um trabalho físico para fazer. E aí eles cozinhariam a carne, comeriam ao lado do altar, para que todo o povo que passasse em volta visse eles comendo a porção que lhes era diária. Ou seja, eles eram dignos de um salário específico. Eles não podiam pegar a mais, eles não podiam pegar o que queriam, eles só podiam comer o que Deus tinha determinado. E isso tinha que ser público, tinha que ser transparente. Todos tinham condição de passar e ver, eles fizeram o sacrifício, agora eles estão comendo o que é direito deles. Então, eles estão debaixo da obediência. Irmãos, tomem cuidado. Muitas das vezes a gente vê pessoas querendo mais do que devem e querendo comer, se é que você me entende, escondidos, fora da presença do Senhor, como se Deus não estivesse vendo. Deus é o justo juiz e Ele não tolera que alguém queira fazer aquilo que é errado e se passar por santo diante de Deus e diante dos homens. Temos o exemplo de Ananias e Safira, e você sabe como aquela história termina. E aqui, depois que eles fizessem isso,
No dia seguinte, novilho, carneiro, carneiro, pães. No outro dia, novilho, carneiro, carneiro, pães. No outro dia, 7 dias, eles ali dentro, sem poder sair. Depois que eles cumpriram aqueles 7 dias, Deus fala com Moisés, fala assim, olha, agora é Levíticos 9. No 8º dia, eu vou aparecer ao povo. Lembra, existem milhões de pessoas ali. Cerca de 4 milhões entre adultos, crianças, idosos. Era um número gigantesco de pessoas que tinham saído do Egito. E eles queriam ver a glória de Deus. Eles tinham ouvido falar dos deuses do Egito, já tinham visto manifestações de demônios lá no Egito. A gente vai ver os magos de Faraó fazendo coisas sobrenaturais ali no palácio, mas eles viram o poder de Deus de uma forma especial. Porém, o povo ainda era incrédulo. E hoje, irmãos, no século 21, muitas das vezes nós agimos da mesma maneira. Queremos ver sinais de Deus o tempo inteiro, continuamente. Como se já não bastasse o que foi feito por Jesus na cruz, o maior de todos os sinais, que foi a nossa salvação. Então a gente fica exigindo de Deus. Deus falou, tá bom, eu vou aparecer, mas é do meu jeito. 7 dias, aqueles homens ficariam consagrados ao Senhor, oferecendo sacrifício continuamente. E no 8º dia Deus apareceria. Só que o 8º dia é diferente, Levíticos 9. Então você vai ver, eles teriam que fazer o quê? Sacrificar o bezerro, sacrificar para expiação, sacrificar um carneiro para holocausto, e depois teria o bode para expiação, outro sacrifício. Depois teria um bezerro de 1 ano, um cordeiro de 1 ano para holocausto. Depois eles fariam outro sacrifício de um boi e um carneiro, sacrifício pacífico. E depois eles fariam um movimento de manjares e do azeite sobre o tabernáculo, sobre o altar. O animal era sacrificado, o sangue era aspergido na ponta do dedo de Arão, nas 4 pontas de altar. Um dos animais, quando era sacrificado para santificação, ele tinha que passar o sangue na ponta do dedo direito, na orelha direita, no pé direito, sinal de santificação. Então, depois de 7 dias ali dentro, fechados, separados da família, sacrificando ao Senhor, no 8º dia eles teriam que sacrificar um bezerro, um carneiro, um bode, um bezerro de 1 ano, mais um carneiro de 1 ano, depois um boi, irmão, a gente está falando de um boi, quantas toneladas tem um boi? E depois mais um carneiro, 7 animais teriam que ser sacrificados, né? E os 2 últimos, o boi e o carneiro, seriam ofertas pacíficas. Só depois desses 7 animais sacrificados é que Deus se manifestaria. Então havia ali um trabalho físico. Você segurar um animal, sacrificar um animal, abrir o animal, separar as partes que teriam que ser queimadas, separar as partes que eles teriam que comer depois. Eles não poderiam sair da tenda antes de comerem os animais que era o direito deles. Eles eram obrigados a comer. Eles não podiam dizer, Senhor, isso eu não quero comer, estou meio mal hoje. Não, eles tinham que comer diante do povo. E era um trabalho físico, desgastante. Então você vai ver que Arão, como sumo sacerdote, tem a responsabilidade de executar o sacrifício. Vamos entender uma coisa, gente. É a primeira vez que Arão e seus filhos estão fazendo isso. Os 7 dias anteriores, eles fizeram parte do sacrifício, sacrificaram alguns animais. Eles nunca tinham feito isso na vida deles. Eles estavam aprendendo como servir ao Senhor. E no 8º dia, a responsabilidade muda. Agora são 7 animais. Nos 7 primeiros dias a gente viu o novilho, o carneiro, o carneiro. Eram 4 animais. No 8º dia seriam 7 animais que teriam que ser sacrificados. Cada um por um motivo, para expiação, para holocausto, de novo para expiação. Era expiação por eles, depois expiação pelo povo. Então o bezerro, expiação pelo sacerdote. O carneiro, holocausto ao Senhor. O bode, expiação pelo povo. O bezerro e o cordeiro, holocausto de novo ao Senhor. E depois o boi e o carneiro, sacrifício pacífico. E depois o movimento dos manjares e do azeite. Então, Arão agora vai começar o sacrifício. Então, seus filhos têm uma responsabilidade. Sacrificar o animal, partir, separar, entregar para Arão. E Arão ofereceria no altar. Arão aspergeria o sangue nas 4 pontas de altar. E aí começa, de manhã cedo. E o povo em volta olhando. Sacrifica o bezerro, espiando por si. Depois, sacrifica o carneiro com holocausto e passa o sangue nas pontas do altar. Depois, o bode, oferta pela expiação do pecado do povo. Então o povo estava lá fora,
tinha o seu pecado expiado por aquele sacrifício. Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar trabalhando, e Arão oferecendo o sacrifício. Depois que eles fizessem o bode, fariam o sacrifício do bezerro e do cordeiro de 1 ano, por holocausto ao Senhor, oferecendo aquilo como oferta ao Senhor. Depois ele faria a oferta de manjares, então ele queimaria na manhã alguns daqueles manjares que eram oferecidos ao Senhor, de cereais e outros alimentos, oferecia ao Senhor aquilo queimado. E depois ofereceria o boi e o carneiro como sacrifício pacífico. Então Arão foi fazendo tudo isso. Sacrificou o bezerro, sacrificou o carneiro, sacrificou o bode. Depois, outro bezerro, outro carneiro. E o povo em volta olhando. Milhões de pessoas. E depois, o boi. Depois, o carneiro. Moveu a oferta de manjares. Depois de tudo isso, Arão abençoa o povo. Ele abençoa o povo que estava ali em volta, vendo aquilo acontecer. Depois que ele abençoa o povo, ele e Arão, os dois, vão entrar dentro da tenda. Olha como Deus é maravilhoso. Quando Moisés precisa ir para o Egito para fazer a obra, Moisés fala: Deus, eu não tenho condição de fazer aquilo sozinho. Deus fala assim: então Arão, teu irmão, vai contigo te dar suporte. Agora está acontecendo o contrário. Glória a Deus, coisa linda, até arrepia. Arão está iniciando o seu ministério e quem está do lado é seu irmão, é Moisés, que está ali orientando o seu irmão a como ele deveria fazer. E os dois entram juntos. E o que ele tinha que fazer quando ele entrasse ali? O sangue dos animais, parte deles era reservado para que ele pudesse colocar sobre o altar de incenso. Tem 2 altares. Tem um altar do lado de fora, que é a pia de cobre, e a pia de cobre, que é para o sacrifício a Deus. E tem agora um altar lá dentro, que aquele altar representa as orações, cheiro, perfume suave. Então antes dele entrar no Santo dos Santos, ele tem que aspergir o sangue nas 4 pontas do altar de incenso. Aí ele entra lá no Santo dos Santos com o seu incensário. Quando ele faz aquele movimento, enchendo aquele lugar com perfume suave que estava no lugar do santo e no lugar santíssimo. Depois disso, Deus se manifestaria. E olha só o que acontece. Quando eles acabam de fazer esse rito lá dentro, Moisés e Arão saem. E quando Moisés e Arão saem, o Senhor aparece no meio do povo. Como? Sai um fogo, irmãos, lá do lugar santo dos santos. E é um fogo sobrenatural, não é fogo humano, não. Isso é difícil dessa aula aqui. Não tem corte. É que essa noite Deus me acordou de madrugada para eu preparar essa aula. Eu já tinha terminado a aula, Deus me incomodou, meu filho teve febre, Deus me acordou. Ele falou: eu quero que você escreva algumas coisas que eu preciso falar com o meu povo. É muito sério, irmãos, o que Deus está fazendo aqui. Eu estou aqui sentindo a presença de Deus como eu nunca senti em aula nenhuma. Sai um fogo de dentro do lugar santíssimo, ele passa pelas cortinas, ele passa pelo lugar santo, ele sai da tenda e aquele fogo vai até o altar e consome toda aquela oferta diante de todo o povo. Todo o povo vê uma única vez a manifestação de Deus. Deus disse para Moisés e para Arão que ele se manifestaria no lugar santíssimo, sobre a tampa do propiciatório, mas no dia da consagração do tabernáculo, a presença de Deus sai dali de dentro, mostrando o que seria o ministério de Cristo. Cristo não vem para ficar restrito a um povo, a um lugar, a um momento. Cristo sai para atingir todas as nações, para receber o sacrifício que é feito. O sacrifício de fora é no cobre, o sacrifício de dentro é no ouro. O ouro representa a santidade, representa a oração, o cobre representa o sacrifício no pecado. Deus não fica ali só esperando o perfeito chegar, ele vai até aquilo que é impuro e recebe. E quando a coluna se manifesta, o povo, está lá em Levíticos 9, o povo cai de joelho, como eu estou aqui, provavelmente, chorando, adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. A glória de Deus toma todo o arraial, são milhões de pessoas movidas pelo Senhor, o povo está em êxtase. E agora, irmãos, no meio de tudo isso,
a gente chegou no capítulo 10 de Levi. Aí vem Nadab e Abiú e resolvem fazer o que não competia a eles fazer. Nosso Deus não aceita que ninguém tome lugar aonde Deus não ordenou. Se você assumiu lugar no ministério, nas coisas de Deus, fora da vontade de Deus, se prepara, porque o fogo que consumiu o holocausto é o mesmo fogo da justiça que vai consumir o que tiver que ser consumido nesse país. Deus está cansado de ver Nadab e Abiú andando no nosso meio. Deus está cansado de ver pessoas que se dizem sacerdotes vivendo uma vida que desagrada a Deus. O fogo que consumiu lá está chegando para consumir essa nação. A purificação dessa nação vai acontecer e vai ser em breve. E nós precisamos acordar porque estamos dormindo. E aí você vai ver que Nadab e Abiú fazem o quê? Eles pegam os seus incensários. Eles tinham incensários. Eles eram sacerdotes e seriam sumos sacerdotes. Teriam que esperar a vez deles. O sumo sacerdócio, ele era vitalício. Arão seria sumo sacerdote enquanto estivesse vivo. Nadab ou Abiú, um dos dois, assumiria o sacerdócio depois que seu pai morresse. Enquanto seu pai estivesse vivo, eles tinham que aprender e servir como sacerdote. Tinham que fazer o sacrifício ali braçal, de segurar um boi, de matar um boi, de matar um carneiro, de matar um bode. Não era fácil. Muita gente quer o sacerdócio, mas não quer fazer o trabalho de sacrificar animal. Não quer fazer o trabalho pesado, de cumprir a obrigação. Quando acabasse o sacrifício, a cinza do altar tinha que ser recolhida. Leia lá, pelo amor de Deus, Êxodo 28 em diante, até Levíticos 10. Senta na tua casa e lê, você tem uma semana para fazer isso. Eles tinham que recolher a cinza, tinham que tirar a roupa, tinham que ir lá fora e colocar aquela cinza fora. O lugar, tudo era feito por Deus, mostrando a santidade. Enquanto não terminasse o rito do sacrifício, eles não podiam sair para fora. Então, quando o povo está em êxtase, Nadab e Abiú, irmãos, querem glória para eles. Pegam um incensário, pegam fogo. Sabe de onde é que eles pegaram fogo? Do altar de cobre. Por que, pastor, que eu afirmo isso? Se você ler o capítulo anterior e entender o que eu te falei, haviam 7 dias que eles estavam no lugar do santuário. Eles não podiam sair. Então não tinham como eles pegarem fogo ou brasa em outro lugar. Eu vejo às vezes teólogos se preocupando, não, porque a brasa, porque o fogo era estranho, porque... Não! O fogo que eles usaram para acender o incensário era de ouro e ficava ali dentro. Era usado para fazer o sacrifício e consagrar aquele ambiente ao Senhor. E o fogo que eles pegaram era um brasa do altar. Eles pegaram brasa do altar de cobre, colocaram no incensário, enquanto o povo estava adorando, estava todo mundo ali absorto pela glória de Deus, se abraçando, chorando. Deus tinha se manifestado no meio deles enquanto o povo está em êxtase. É o contexto que eu estou te explicando. Eles pegam ali brasa do altar, colocam no incensário achando que está tudo certo. Não é porque você está pegando brasa do altar que você está agradando a Deus, não. Isaías 6, Isaías viu o Senhor, lá no templo. Eu vou chegar lá depois. Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, que representa a arca da aliança e o propiciatório, é o trono de Deus. E ele fala, os meus olhos viram o Senhor, eu vou perecendo. E aqui que a Bíblia diz que um querubim pegou uma brasa do altar. Qual é o altar? É o altar de incenso que fica ali diante do Senhor. Ele retira a brasa do altar e queima a boca de Isaías. Porque Isaías tinha dito, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no povo de impuros lábios. Eu mereço morrer porque vi o Senhor. Então o querubim fala, tá aqui, você foi purificado com fogo, com brasa. É a mesma brasa aonde Satanás andava. A Bíblia fala que ele era querubim protetor e sobre brasa, sobre pedras de fogo ele caminhava, representando o quê? Que ele estava diante do altar do Senhor. Então não adianta eu ser sacerdote, ter acesso ao altar. Se eu estou pegando aquela brasa que é santificada, que está no altar, mas se eu estou pegando aquilo ali com uma intenção, olha o que Deus pesa, intenção, com uma intenção que não agrada a Deus, que está em desobediência, Deus não vai receber aquilo que eu estou oferecendo. Os dois pegaram aquele incensário e eles entram dentro da tenda. Não era momento deles fazerem isso. A responsabilidade do sacerdote era no pátio. Para os irmãos entenderem, lendo lá Êxodo, vocês vão ver. Deus estabelece que o sumo sacerdote, diariamente, entraria lá dentro da tenda,
no lugar santo, pela manhã, para colocar azeite no castiçal, porque a lâmpada do castiçal não podia apagar. Ele trocaria os pães, teria que ter pão fresco de manhã cedo, trocaria os pães, e ele iria lá diante do altar de incenso, e colocaria ali, o incenso eram folhas, pedaços de madeira, enfim, sobre aquele altar tinha brasa e aquilo queimava e deixava um perfume suave. Então o sumo sacerdote tinha que entrar de manhã, colocar azeite, trocar o pão, colocar incenso para queimar, deixar a brasa acesa, saía. Final do dia, ele voltaria, o sumo sacerdote, colocaria azeite, trocaria os pães, colocaria incenso. Então era a obrigação diária do sumo sacerdote entrar no lugar santo. E uma vez ao ano, no dia da expiação, ele entraria no Santo dos Santos. Naquele momento, o sacerdote não podia entrar dentro da tenda. A gente vai ver uma mudança disso lá na frente, já já eu falo. Mas naquele momento, a obrigação era do sumo sacerdote. E o sacerdote tinha que ficar do lado de fora só servindo. Está disposto a ficar do lado de fora só servindo? Está disposto a esperar a sua vez para fazer o sacerdócio que Deus te ordena? Ou pode ser que esse sacerdócio nunca aconteça? Pode ser que você nunca tenha um púlpito, pode ser que você nunca tenha uma presidência, pode ser que você nunca tenha um cargo, mas você vai ter o direito de servir na casa do Senhor. Lá fora no pátio, limpando cinza, sacrificando animal, fazendo o ofício que Deus estabeleceu para você fazer. Não queira estar onde Deus não te chamou para estar. E quando eles entram, Deus não faz nada. Entraram lá dentro. Passaram pelo lugar santo. Deus está do céu olhando. Entraram no lugar santíssimo. Pastor, por que o senhor diz isso? É o que o texto diz. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, puseram neles fogo, pegaram o braço do altar porque não podiam sair. E puseram incenso sobre ele. O incenso eram pedaços de folha, de madeira, para poder queimar ali. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Então, Deus fala para Moisés, a minha face vai aparecer, eu vou me manifestar no propiciatório. Então, se eles trouxeram perante a face do Senhor, eles entraram até o lugar santíssimo. Eles foram lá, fizeram a aspersão, como o pai deles e Moisés tinha feito, já que entrou Moisés e Arão, vamos entrar nós dois, Nadab e Abiú. Fizeram ali, sobre o propiciatório, nada aconteceu, vamos sair. Aí, irmãos, ninguém sai da presença de Deus da maneira com que chega. Deus falou para Jacó, ele viu Manaim, acampamento de anjos, se prepara que Deus tem encontro contigo hoje. Jacó encontrou com Deus de madrugada, irmãos, achou que ia brigar com ele e ia tomar a bênção de Deus. Ninguém toma a bênção de Deus, não. Depois de brigar a noite inteira com Deus, a Bíblia fala que, ele deslocou a perna de Jacó, bateu aqui na juntura da coxa, deslocou a bacia, arrebentou, soltou o fêmur, tirou da posição e daquele dia em diante, Jacó teve que mancar o resto da vida. Então quem chega diante de Deus não sai de qualquer jeito. Ou sai santificado, ou sai transformado, ou vai ser consumido pela ira do Senhor. Quando eles saem da tenda, quando eles estão no pátio, diante de todo mundo, porque eles queriam ser ovacionados, eles queriam ser glorificados, eles queriam ser recebidos por todos, como Arão tinha sido. Então eles estavam esperando agora. O mesmo fogo que saiu lá de dentro, sai de novo, passa pelo Santo dos Santos, passa pelo Santo e consome os dois no pátio, aos olhos de toda a nação. E é fogo de Deus. Não é porque o incensário pingou brasa e queimou a roupa. Vou te mostrar na Bíblia. E está aqui. E então saiu fogo de diante do Senhor, lá do Santo dos Santos, e os consumiu e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Arão ficou quieto. 8º dia, 7 dias de consagração, 8º dia fizeram o serviço sacerdotal, glória de Deus se manifestou, o povo em êxtase, e aí Nadab e Abiú vão fazer o que não deve. Deus os consome na frente de todo mundo. Acabou a festa, irmãos. Vem o silêncio agora. O povo entra em choque, começa o choro, começa o grito, as esposas gritando, os parentes gritando, começa o desespero, mudou, a festa mudou, se transformou em terror. Veja agora,
E Moisés, e Arão ficou calado, Arão não abriu sua boca. Isso é reverência, é temor. Arão já tinha entrado lá no Santo dos Santos, ele já tinha sentido a presença de Deus, ele sabia que Deus era muito maior do que ele podia imaginar. E Moisés chamou a Misael e Eusafã, que eram primos de Arão, filhos de Uziel, tio de Arão, então eles eram primos de Arão, e disse-lhes, chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário. Então, eles estão na porta ali da tenda, do lado de fora, diante do santuário. Eles não tiveram que entrar lá dentro para retirar. Deus fez do lado de fora para que todo mundo visse. O que se faz escondido dentro de um tabernáculo, Deus vai revelar para que todos vejam. Veja o exemplo de Davi. O que Davi fez escondido, Deus revelou para que todo o povo visse. O que Nadab e Abiú fez lá dentro, Deus consumiu na frente de todo para que todo o povo visse. E o fogo que veio não era fogo que caiu do incensário, não. É um fogo diferente. É o fogo do Senhor. E diz assim, e Moisés, chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram, elevaram-no nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. O fogo consumiu só a carne de Nadab e Abiú. As túnicas não se queimaram. Prova disso, lá em Daniel, quando os três vão caminhar na fornalha, quarto homem, que é Jesus, anda com eles, e quando eles saem, não tem nem cheiro de fumaça na roupa. É o mesmo fogo que quando Elias clama ao Senhor, o fogo desce do céu, consome a oferta, consome o altar, consome as pedras e consome a água. Então não é fogo dessa terra não, é fogo que vem lá do céu. Então aquele fogo queimou a carne dos dois, sem queimar a roupa. Os dois são enrolados nas próprias túnicas e são levados para fora. Por quê? Arão e seus filhos ainda estavam no lugar santo, ainda estavam no serviço sacerdotal, então eles não podiam sair daquela posição porque eles estavam em santidade ao Senhor. Deus te chamou para o sacerdócio, é para a vida toda. Não dá para você sair quando alguma coisa aconteceu que te entristeceu, te magoou, agora estou aborrecido com Deus. Pastor, estou entregando o ministério, estou entregando a liderança, estou entregando o trabalho que eu faço, porque não dá mais, vou sair. Não, Senhor. Deus te chamou para servir a Ele por uma vida inteira. Não importa o que aconteça, você tem que ficar. Deus recolheu meu irmão, que era pastor aos 38 anos de idade. Eu presenciei tudo. Eu confesso para você que meu coração partiu quando eu vi a mão de Deus entrando na minha família, levando embora quem eu amava. Mas Deus falou para mim, eu te chamei e você fica. Tá aqui, não pode sair. Então Deus falou, Arão, você fica. E Deus vai ser mais duro ainda com eles. Prestem atenção. Olhem isso. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, não descobrireis as vossas cabeças. Eles estavam com a túnica na cabeça, a túnica e com a mitra na cabeça. Nem rasgarei vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Lembra que quando eles entraram para sacrificar, 8 dias atrás, eles tinham que tirar a roupa deles do dia a dia, colocavam uma ceroula de linho, depois vestiam as vestes sacerdotais que eram de linho e ficavam com aquelas vestes até terminar todo o sacrifício, até comerem um animal. Quando terminado tudo isso, aí eles podiam sair e trocar de roupa, se lavando antes. Então, se eles fossem rasgar, eles rasgariam as vestes sacerdotais. Não pode rasgar a veste sacerdotal. Se eles fossem arrancar o cabelo, arrancar os pelos da barba, que era um sinal que eles faziam de protesto, eles estariam ofendendo a Deus porque eles estavam ali para glorificar o Senhor. Então não pode. O que Caifás faz? Quando Jesus disse que ele era filho de Deus, rasga a sua roupa. Ei, Deus te deu um sacerdócio. Nada pode ter poder para rasgar o sacerdócio que Deus te deu. Pastor, mas eu não sou pastor, mas você é professor da escola dominical. Você está assistindo esse vídeo por isso. Eu não sou professor, eu assisto esse vídeo porque eu gosto de ver as aulas. Você é um servo do Senhor e na tua casa você é sacerdote. Na tua casa você é sacerdotisa. Então teus filhos têm que olhar para você e têm que ver você com veste sacerdotal. Tem que ter azeite, tem que ter sangue aspergido, tem que ter alegria no rosto, tem que estar louvando ao Senhor. Deus quer que a gente mude o nosso temperamento, não só quando está dentro da igreja, quando está fora da igreja principalmente, na nossa casa e onde a gente vive.
vive. A alegria do Senhor tem que ser a nossa força e quem olhar do mundo para nós tem que ver a glória de Deus sobre as nossas vidas. Então Deus fala, Arão, você não vai chorar, você não vai fazer luto, você não vai rasgar roupa. Deixe que os seus parentes façam isso, porque os seus filhos mereceram. A intenção de Nadab e Abiú não era adorar a Deus, já tinha acabado o rito sacerdotal que Deus tinha ordenado. A glória de Deus já tinha se manifestado, eles quiseram aparecer, irmãos, a palavra é essa. Eles quiseram tomar para eles a glória. Foi o que Saul fez, quando Samuel disse, Saul, aguarde 7 dias que eu vou chegar. Chegou o 7º dia, Samuel não vinha, Saul falou, não, deixa que eu resolvo. Saul foi lá e sacrificou um animal, fez o que Deus não tinha ordenado. Deus falou, Saul, cortei o teu reino diante de ti, não queira tomar na tua mão toda a glória para você. Faça o que Deus mandou você fazer e fique na posição de servo. Deixe que o nome do Senhor seja glorificado e que Ele apareça. Não assuma esse lugar. E aí eles não puderam sair. E aí sabe o que acontece? Pegam eles, levam eles para fora, tiram Arão, Eleazar, Itamar, ficam sem poder sair, sem poder rasgar roupa, sem poder arrancar cabelo, porque eles tinham sido ungidos com azeite, está no versículo 6, lá no versículo 7. Então o povo vai fazer luto, mas eles não. E aí Deus vai dizer, tem um detalhe aqui, Deus vai dizer para Arão, no versículo 9 do capítulo 10, está aqui, eu vou ler com você. E falou o Senhor a Arão dizendo, versículo 8, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Presta atenção, irmãos, é condicional. Quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então Deus está dizendo, Arão, você, Eleazar e Itamar, quando entrarem na tenda da congregação, não bebam vinho. Calma, você vai chegar lá. Deus está dizendo para eles, fora da tenda, eu não vou impedi-los de beber, mas eu vou dar um conselho. Quando dentro, não bebam, para que não sejam consumidos. O que nós podemos entender com isso? Enquanto o povo estava ali sacrificando, a Bíblia não afirma, ele, Nadab e Abiú, Eliezer e Itamar, eu acredito que os dois tinham levado vinho, irmãos. 7 dias separados, mais o 8º dia, e ali disfarçadamente em algum momento foram bebendo e estavam embriagados. Por que Deus vai falar desse assunto do nada, sem contexto? Não, tudo que Deus fala tem um contexto. Eu vim trazendo você lá desde Gênesis 28 para você entender o contexto. Aquele momento era o dia da consagração do tabernáculo, era o dia da coroação de tudo aquilo que Deus tinha preparado, do seu lugar santíssimo de manifestação, fazendo referência àquilo que seria o ministério de Cristo, o ministério de santidade. Veja que Arão e seus filhos ficaram separados 8 dias. Jesus ficou separado 33 anos. Ele desce, João fala, ele abriu mão da glória, se esvaziou, assumiu forma de homem, ficou 33 anos aqui na terra, sendo provado em tudo, sendo tentado em tudo, assumindo a forma de servo, passando fome, passando frio, passando todo tipo de dificuldade, sentindo sede, sendo tentado por Satanás, e não foi só naqueles dias do deserto não, nos 40 dias, foi a sua vida inteira, e depois de 33 anos ele oferece o sacrifício perfeito na cruz e fala, Pai, está consumado. Então os 8 dias de Arão e seus filhos são sombra dos 33 anos que Cristo faria. Então Cristo ficou 33 anos, abre aspas, dentro do santuário, na presença de Deus, santificado, vivendo uma vida santa, sem nada que o tirasse, sem bebida forte, sem nada disso, se consagrando ao Senhor para oferecer o sacrifício. E hoje, você é sacerdote aonde você está. Não tem mais um lugar santíssimo para você fazer sacrifício. A mulher samaritana perguntou para Jesus, devemos adorar em Samaria ou lá em Jerusalém? Agora é a hora, é essa hora, que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Então, se eu estou no trânsito, ali é lugar de adorar. Se eu estou na fila, é lugar de adorar. Se eu estou almoçando, é lugar de adorar. Se eu estou jantando, é lugar de adorar. Então, peraí, pastor, se eu estou em adoração constantemente, posso beber vinho enquanto estou em adoração? Não devo. Então, as pessoas às vezes têm mania de proibir. Procura entender qual que é o propósito. E quando você entender, vai fazer sentido a obediência, não pela obrigação, mas pelo desejo de agradar a Deus. Então, para agradar a Deus e para que não acontecesse de novo o que aconteceu, Deus fala para Arão e para os seus filhos que estão no contexto do deserto, quando entrarem para cá, não bebam. O ideal é que não bebam nunca. Provérbios 31.
A mãe de Lemuel está dizendo, olha, não é próprio do rei, versículo 4, não é próprio do rei beber bebida forte, meu filho. Vai que acontece um negócio, tem que tomar uma decisão. Você está bêbado, morreu. Deixa a bebida para quem está morrendo. Então, é um conselho, não é uma imposição. E eu prefiro um Deus que me aconselha do que um Deus que me impõe. O Deus que me aconselha me faz entender, compreender e desejar seguir. O Deus que me impõe é o Deus do medo, e meu Deus não é o Deus do medo. Então Deus proíbe eles de fazerem isso. Já estou terminando. Continuando o 8º dia, lá no versículo 12 do capítulo 10, não acabou a história ainda de Nadab e Abiú. Você vai ver aqui, ó, olha o que acontece, do 12 ao 20. Ele vai falar sobre as coisas santas. Deus fala, olha, a ele, tomai oferta de manjares, como é que eles tinham que fazer, no lugar, onde é que eles tinham que comer, o movimento, ele vai falar tudo isso. E no versículo 16, olha o que acontece. E Moisés, diligentemente, busca o bode da expiação, e eis que já era queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram dizendo. Era o mesmo dia, o 8º dia. Nadab e Abiú, Deus primeiro faz, recebe o sacrifício de Arão, Deus se manifesta, Nadab e Abiú desobedecem, Deus os consome, eles são levados para fora, eles têm que terminar o rito, o sacrifício acabou, mas está na hora de comer a comida diante do altar, para que o povo visse eles comendo, era obrigação sacerdotal, cozinhar para eles poderem comer. Então quando Moisés procura o bode, cadê o bode agora para vocês comerem? Não, peraí, cadê o bode? Cadê o pedaço do bode? Cadê? Está procurando. Tinham várias mesas que ficavam do lado de fora, onde eles sacrificavam os animais. E Moisés viu, diligentemente, ele viu que já tinha sido queimado. O que você fez, Eleazar? O que você fez? Irmãos, olha só. Nadab e Abiú tinham acabado de desobedecer a Deus e foram consumidos. Eleazar e Itamar acabam de desobedecer a Deus, queimando um animal que não deveriam ter sido queimado. E por que Deus não consumiu Eleazar e Itamar? Sabe por quê? Deus pesa a intenção do coração. Deus não pesa a ação. Deus não é fariseu, não é hipócrita, que vai lá e oferta do que sobra. Deus olha a viúva que dá as 2 moedinhas e não tem mais nada. Deus fala, essa deu mais do que aquele que deu o que sobrava. Ela deu tudo que tinha. Deus conhece o coração. Em vários textos a Bíblia diz de Jesus. E Jesus pesando a intenção. E Jesus conhecendo a intenção. Então qual é a intenção do teu coração? Por que você se aproximou da obra de Deus? Por que você está servindo ao Senhor? O que você está querendo? Está fazendo desprendido, sem glória, sem reconhecimento, sem valorização humana? Ou está esperando alguma coisa em troca? Deus conhece o teu coração. E diz assim, por que não comerdes a oferta pela expiação do pecado no lugar santo? Pois uma coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós, para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que se trouxe o seu sangue para dentro do santuário. Eles levaram, Moisés e Arão levaram o sangue dentro do santuário, colocaram lá no altar do incenso, eles passaram esse sangue lá no altar de sacrifício, então aquilo foi consagrado ao Senhor. Eis que não trouxe o sangue para dentro do santuário, certamente é a vez de comê-lo no santuário, como eu tinha ordenado. Lembrem, era o 8º dia, era a primeira vez que eles estavam fazendo o rito completo, eles estavam aprendendo ainda. Olha agora, irmãos, a resposta de Arão, coisa linda, viu? Isso aqui é para mexer com o coração da gente. Então disse Arão a Moisés, eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta, a oferta deles, pela expiação de pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam, ou seja, Nadab e Abiú foram mortos porque desrespeitaram ao Senhor, desrespeitaram aquilo que era santo, pegaram do sangue, do sacrifício e trataram como se fosse uma coisa qualquer, entraram lá no Santo dos Santos quando eles não deveriam entrar, era a ordenança para o sumo sacerdote. E o que aconteceu, Moisés? Meus filhos morreram, olha agora. Se eu hoje tivesse comido a oferta pela expiação do pecado, seria, pois, aceito aos olhos do Senhor? Então como é que eu vou comer de uma comida que ela foi, como é que eu posso dizer? Ela foi contaminada pelo pecado dos meus filhos. Os meus filhos contaminaram aquilo que era santo quando eles trouxeram a soberba para o coração e foram fazer o que Deus não tinha ordenado. Como é que agora eu vou ter comunhão com aquilo? Como é que nos dias de hoje nós podemos ter comunhão com ofertas que são trazidas para a igreja que não são para adorar a Deus? Como é que eu vou poder comer, participar daquilo? Arão falou, hoje eu não vou comer e meus filhos não vão comer porque nós estaríamos ofendendo ao Senhor. E olha isso. E Moisés, ouvindo isto, Arão foi aceito aos seus
olhos. Tá bom. Faz sentido, Arão, o que você está dizendo. Então, Arão e seus 2 filhos tinham temor ao Senhor. Por isso eles não comeram. Deus pesa a intenção deles e eles foram perdoados. Sabe por quê, irmãos? Isso é tão sério. Eu já estou finalizando. Hoje o tempo passou, a aula está longa, mas tenha paciência e vai até o fim. Porque aquilo que foi construído no tabernáculo é uma réplica do que existe no céu. Só vou citar o texto, você procura depois. Êxodo 25, do 8 a 9. Deus fala para Moisés que daria um modelo e ele teria que fazer de acordo com o modelo. Apocalipse 11, 19. Você vai ver o templo lá no céu. João vê o templo e ele vê a arca da aliança lá dentro do templo. Está no texto. Daniel 7, 9 e 10. Você vai ver a adoração ao ancião de dias. Você vai ver ele sendo adorado por milhares e milhares. Tem a ver com a adoração sacerdotal que era feita a Deus. Hebreus 8 e 5. Faz referência a Números 8 e 4, onde é dito que Moisés recebeu o modelo diretamente de Deus, as medidas, as proporções, ele tinha que fazer exatamente igual. Isaías 6, do 1 ao 6, quando Isaías vê o templo, ele vê a glória do Senhor, o séquito ou a corte enchia o templo, a Bíblia diz, e a fumaça tomou conta da sala e os umbrais se moveram e ele ia morrer. Então ele viu o templo de Deus lá no céu. Em Apocalipse 1, versículo 13, João ouve a voz. E quando João vira para ver, lá no meio do candelabro, que tinha 7 castiçais, quem está no meio? É Cristo, falando, com 7 estrelas na sua mão, falando para João. Então João está lá dentro do templo, lá no céu, onde ele vê Cristo no lugar santo falando com ele. Então era a representação, então aquele lugar era consagrado. Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo, do lugar santo para o Santíssimo, se rasga de cima para baixo. Cristo está dizendo, acabou a santidade do templo. Não tem mais sentido isso aqui. Agora é só construção humana. Agora é só ofício humano. E como o povo não quis abrir mão daquilo, quase 40 anos depois, no ano 70, o templo foi destruído e nunca mais de 2.000 anos depois, o templo foi reerguido. Sabe por quê, irmãos? Deus mudou o templo de lugar. Tá aí o templo, ó. O templo agora é a tua vida, você é o templo. A adoração acontece aqui. Então, este lugar tem que ser santificado ao Senhor. Minha pele, tá me entendendo? A minha pele tem que ser limpa, tem que ser consagrada, santificada ao Senhor. Deus está cansado, irmãos, de Nadab e Abiú. Sabe o que Deus está cansado? Vou te falar, eu acordei de madrugada, meu filho teve febre de madrugada sem sentido. Deus falou, levanta, você não terminou, você vai escrever o que eu quero que você escreva. Então eu estou aqui em obediência. Deus me incomodou para dizer o seguinte, Nadab e Abiú está no nosso meio, sabe por quê? Entrou divórcio dentro da igreja. Tem pastores se divorciando, casando de novo. Tem crentes se divorciando e casando de novo. O que a gente está fazendo com a santidade? Adultério dentro da igreja e ficando por isso mesmo. Adulterou, pastor, tem direito de mandar embora. Vai ler Mateus, vai ver quando Jesus fala a respeito do casamento, é para toda a vida. Ela adulterou, perdoe, peça perdão, se reconcilie com o seu marido, se reconcilie com a sua esposa e tenha uma vida consagrada diante do Senhor. Pedro fala, Senhor, se é essa a condição do casamento, é melhor não casar. Jesus fala, se você aguentar, Pedro, viver sem casar, então não casa. Mas se você não aguenta, Pedro, casa e seja fiel à sua esposa. Fornicação, no meio dos jovens hoje, moça casar virgem, jovem casar virgem, que nada. Vamos brincar. Nadab e Abiú, irmãos, Deus está indignado com isso. Corrupção, que a gente vê de escândalo envolvendo a igreja na política, pastores e outras pessoas envolvidas em desvio de dinheiro, em tanta porcaria. Nós temos que entender que, como igreja, podemos sim trabalhar na política para fazer a diferença e não para ser contaminado lá. José de Arimateia, ele era político e pediu o corpo de Cristo pela lei romana, o homem que era crucificado, seu corpo era arrancado, não era sepultado, era jogado no chão para os cães comerem. José de Arimateia vai até Pilatos e fala, eu tenho um túmulo e eu peço que o senhor dê o direito de eu colocar ele no meu túmulo. E Jesus foi colocado naquele lugar, foi um político que interviu. Agora, para a pessoa usar o título de pastor, olha, eu sou candidato, pastor fulano de tal, e vai lá para dentro da política para fazer porcaria, para roubar, para incriminar a igreja, para sujar o nome do Senhor, santidade ao Senhor. Deus vai cobrar a conta de Nadab e Abiú. E os dias estão chegando. Sincretismo dentro da igreja. É ritual. É água, é sal, é oferta disso, é desafio daquilo. Para com isso, irmãos. Não tem não. É o sacrifício da cruz e deu. É adoração ao Senhor e vida de humildade, servidão. Ecumenismo. O
que é isso? Igreja fazendo parte de culto ecumênico? Tem lá cristão, umbandista, espírita? Não, senhor, irmãos, é santidade. Deus não deixou que o povo se misturasse com as adorações feitas aos outros deuses, não. A gente está querendo ser político demais e está saindo da vontade de Deus. A santidade que Deus exige está sumindo do nosso meio. O mundo está entrando, o mundanismo, filosofias, pensamentos, teorias, regressões, autoajuda. Não, irmão, é Bíblia, é joelho no chão e a santidade é o Senhor. É isso que Ele quer. A gente vê igrejas movidas por campanhas. Campanha disso, campanha daquilo, campanha daquilo. Só tem uma campanha, irmão, que é chegar ao céu. É ter uma vida santa e separada ao Senhor. Templos suntuosos, templos grandiosos. A preocupação é fazer templo maior, fazer templo maior. Não, temos que construir templos, sim, em quantidade, em diversos lugares, para as pessoas adorarem a Deus. E não simplesmente uma catedral centralizada onde cabem 50 mil pessoas e um pastor é venerado ali dentro. Né? A divinação de líderes. Líderes que são considerados praticamente deuses. Ah, fulano e tal vai pregar, vou lá ouvir. Ah, é fulano e tal que vai cantar, vou lá ouvir. Adoração, eu sou fã, quero um autógrafo. O que é isso, irmãos? Nós estamos servindo a Deus, somos todos servos. Quando Josué foi pedir, né, para se prostrar diante do anjo, e quando o pai de Sansão queria saber o nome, ele falou, não, sou teu conservo, estou servindo como você, nós dois somos servos. Não tem que ser adorado não importa o meu nome, esquece isso. Adora a Deus, somente a Ele, para de adorar o homem, para de ser ídolo. Idolatria, como eu já falei. E divisões, mudanças, monarquias religiosas, pessoas que estão saindo, montando trabalhos onde elas querem ser Deus, onde elas querem ser adoradas. Isso tudo está ofendendo a Deus. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Nós estamos vivendo o tempo da libertinagem, onde todo mundo faz o que quer, onde todo mundo fala o que quer, todo mundo tem a sua vida santa e acha que isso agrada a Deus. O que nós vimos ali com Nadab e Abiú foi um exemplo de santidade. Para encerrar, nos tempos de Cristo, lembra que eu disse que o sacerdócio ele tinha que ser vitalício e que aquela era a obrigação do sumo sacerdote. Se você for ler depois lá em Crônicas 24, do 3 ao 19, Davi, quando cria o templo, quando constrói o templo, ele deixa o projeto do templo pronto e Salomão vai construir, os filhos de Eliezer e Itamar já eram em grande quantidade. Então ele faz 24 turmas, está lá, onde eram divididos esses filhos e era dada responsabilidade sacerdotal para cada um deles. E eles tinham um rodízio para eles poderem servir ao Senhor também. Então ali começam a estabelecer um novo rito, onde o sacerdote teria direito a entrar no lugar santo para fazer a troca dos pães, para colocar o azeite no castiçal e para colocar incenso no altar. Isso era o ofício do sumo sacerdote, diariamente. Passaram para os sacerdotes, fizeram um rodízio, aliviar a carga do sumo sacerdote. Deixa o sacerdote ir lá também, desfrutar um pouco também, que eles querem participar. Nos tempos de Cristo, os estudiosos dizem que haviam cerca de 20 mil sacerdotes, e eles moravam ali, muitos deles em Jerusalém, e servindo ao Senhor. Por isso que lá em Lucas, no capítulo 1, do 8 ao 10, você vai ver Zacarias, a sorte cai sobre ele, e ele entra no lugar santo para fazer o quê? Para trocar o azeite, para trocar o pão e para colocar o incenso sobre o altar de incenso. E diante do altar de incenso, o anjo aparece, Zacarias duvida e ele fica mudo durante 9 meses. Então, aquela obrigação não era dos sacerdotes, foi passada ao sacerdote por uma questão política. Vamos agradar os sacerdotes, estão servindo aqui. E uma outra coisa, o sumo sacerdócio ele era vitalício. Nos tempos de Jesus você vai ver 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Anás era sogro de Caifás. Quando você pega João 18 ao 13, é Caifás quem está julgando Jesus. E quando você vê Atos 4 e 6, é Anás quem vai julgar Pedro. Então você vai ver que havia um rodízio. O sacerdócio deixou de ser vitalício. Eles começaram a fazer um rodízio entre eles. Ou seja, o sacerdócio, que era santo, se tornou lugar de política, de interesse, de bajulação, de pessoas que se ofereciam ou que se exibiam e de pessoas que tinham seus interesses ali naquele lugar. Por isso, irmãos, que quando Cristo chegou, ele acabou com tudo. Então nós, como igreja, e eu não estou falando de denominação, estou falando de igreja, precisamos acordar. Está chegando o tempo em que a ira de Deus vai descer no meio dessa nação, e eu estou falando aqui como profeta, e eu já paguei um preço alto por isso, e eu sei que eu vou pagar um preço alto, provavelmente por esse vídeo, mas eu vou, no meu propósito, até o fim.
Está chegando o tempo de Deus cobrar conta das igrejas do Brasil. Cadê os missionários? Cadê as obras sociais? Cadê a ajuda àqueles que estão morrendo? Cadê o trabalho com os drogados? Cadê o trabalho com aqueles que estão prostituídos? Cadê o trabalho com essa gente? Nós só vivemos de fazer congresso, fazer coisas magníficas dentro da igreja e não estamos fora da igreja. Então está na hora da igreja do Brasil acordar. Ou então aguarde que o fogo do Senhor vai sair e como consumiu Nadab e Abiú, vai consumir também. Foi o mesmo fogo que consumiu Ananias e Safira. Então a santidade ao Senhor é a mesma. Deus não admite política, Deus não admite jogo de cena diante dele. O sacrifício de Cristo, irmãos, foi caro. E a gente tem que valorizar cada gota daquele sangue. Estou debaixo da misericórdia, não mereço estar aqui. Estou aqui porque Cristo concedeu que eu tivesse. Agora, como gratidão, eu tenho que buscar uma vida de santidade. Espero ter contribuído com você nessa aula. Que Deus te abençoe. Se Deus quiser, a gente se vê por aqui.